Quando a gente transforma, então, o pó de estrela, que é o cosmos, né, que é o universo, em o pó das ruínas, ou seja, o pó daquilo que já não é mais nada, daquilo que é relevante, literalmente, então, essa frase entendida do jeito que a gente sempre entendeu é o seguinte, ó, do pó viemos, ao pó retornaremos, ou seja, não temos nada, nada somos, o pó é algo irrelevante. Mas, ou seja, você, a sua vida de ser humano é irrelevante, Claro que é. né, na igreja, né, segundo essa tradução. Porém, se a gente muda, se a gente entende a tradução correta, como você colocou, em que nós, na verdade, não somos o pó irrelevante, sem valor, mas, na verdade, nós somos o pó cósmico, o pó das estrelas, aí sim a gente resgata o nossa própria divindade, o nosso fractal do divino universo sagrado, que são coisas absolutamente diferentes. Então, de um lado, a gente tem uma interpretação em que diz que a gente não é nada, a gente é literalmente pó, e do outro lado, a gente tem uma interpretação em que diz vocês são deuses. A parte ufológica do Egito ali, né? O que você pode esclarecer pra gente nos seus estudos entre os extraterrestres e os egípcios, das pirâmides? Será que foi o homem? Será que os escravos? Será que os extraterrestres, afinal? Quem que fez Doaram tecnologia. Olha, vamos começar pela questão do mistério da Atlântida. Tá. Que é o primeiro ponto que a gente encontra no Timeu de Platão, que nos traz à tona. Gritem e espernei, é inexplicável como foram construídas as pirâmides. Mas eu vou muito além. Eu pertenço à Sociedade de Arqueologia do Egito e da Grécia e sou iconoclasta dentro dela, né? Essas perguntas fazem, eu bato pé lá, sabe como é que é? Não me vem com essa arqueologia de burro que eu chamo, entendeu? Tudo tem que ser materialmente explicado, nada disso. Ok, gosto da arqueologia da pedra, mas ela vai muito além. Eu gosto da arqueologia do símbolo. O que significa isso? Qual é o sentido dentro daquela pirâmide? Não adianta você me dizer que ela foi construída 2,5 milhões de blocos quadrados. Eu quero saber para que foram construídos. Quero saber esses corredores. Quero saber aqueles furos. Você já viu aqueles furos que tem? Pelo amor de Deus. Como é que eles conseguiram furar aquilo? Só isso já me cria uma dor de cabeça enorme. Então, estamos frente a frente a questões que é importante de nós resgatarmos no seu significado. Por exemplo, a palavra Egito, de onde ela é? Ela é uma palavra grega. Vem do grego Gepta. Por quê? Porque na antiguidade o Egito era visto, estou falando do 5º século a.C., o Egito já tinha 3.000 anos. Os grandes sábios pré-socráticos e outros, eles viam o Egito se iniciar. O que quer dizer se iniciar? Buscar uma sabedoria maior, da origem deles, do enigma da esfinge, quem és tu que fazes aqui, de onde vieste, e da origem da vida. Só que não apenas num sentido físico, mas num sentido de buscar entendimento maior. Isto é a escola dos mistérios, que de mistério não tem nada. Vem do grego mistis, mistério que quer dizer entender a iniciação, daí vem mito, entender a origem, só isso. Lá nós vimos que os egípcios não se chamavam egípcios, se chamavam originários da terra de Kem. O que quer dizer terra de Kem? Kem, em Egito, significa terra da iniciação, terra da origem. Por que essa origem? Então a gente lê na história da Tábua das Esmeraldas de que eles se consideravam como herdeiros de uma civilização maior, anterior, que foi destruída, e caminharam pelo norte da África até encontrarem o Nilo, a dádiva do Nilo, e lá se instalaram. Vamos entender a palavra Kem? Vocês entendem que vocês conhecem ela melhor do que vocês pensam. Kem, os árabes, quando chegaram lá no 7º século depois de Cristo,
encontraram ainda o que restava, muito decadente de civilização egípcia, e que lhes disse assim: quem são vocês? Nós somos da terra de Quem. Em egípcio, em árabe é Al-Quem, que vieram de Quem. Derivou uma palavra interessante, alquimia, alquimia, daí nasceu a palavra. Eles eram os Al-Quem, sim, são os primeiros alquimistas. O que quer dizer isso? Terra da iniciação, terra da preparação para a vida além da morte. Terra que nos prepara para aqueles que vieram do além. A questão dos alienígenas, muito bem colocada, né? Os que pertencem a esta terra devem estar preparados para a primeira, segunda e terceira morte. Está aqui nesse livro aqui. A gente nunca ouviu falar em 3 mortes. Peraí, uma já é bastante, imagina 3, né? Mas é isto. É a iniciação na libertação em direção ao voltar a viver e se unificar àqueles que vêm do além. O além significava claramente a astrologia arcaica. Dos astros vieste e dos astros retornarás. Portanto, os alienígenas não são tão alienígenas não, viu? É apenas um retorno àqueles que pertencem aos astros. Eu adoro essa frase, dos astros vieste aos astros retornarás, que a Bíblia deturpou dizendo pó vieste ao pó retornarás. Mas traduzindo corretamente do acadiano, pó significa pó cósmico. É confortável, né, alterar as traduções para coisas que nos convêm, né? Pó da terra, imagina. Olha o materialismo vindo aí, né? Por que não fazer a tradução correta? Pó cósmico. Pó cósmico quer dizer astros. Portanto, alienígenas e astros são uma e a mesma coisa. Nós fazemos um retorno à nossa origem cósmica, àqueles aos quais sempre pertencemos. Não é interessante? Vejam só. É só você olhar a estrutura química do nosso corpo. É a mesma que está nos astros. É a mesma que está nas galáxias, meu Deus do céu. É óbvio que seria uma ingenuidade da nossa parte dizer que nossa vida se resumia aqui. Para mim é óbvio e ululante que existe essa reunificação. E a astrologia arcaica, o processo de alquimia do homem. Estou explicando rapidamente para vocês aqui. Quer dizer, a origem nossa é astral, é óbvio que sim. E é lá que estão os nossos parentes, se vocês quiserem. Doutor, me veio uma questão aqui na cabeça que eu achei bem interessante, que é o seguinte. Quando a gente transforma, então, o pó de estrela, que é o cosmos, né, que é o universo, em o pó das ruínas, ou seja, o pó daquilo que já não é mais nada, daquilo que é relevante, literalmente, então, essa frase entendida do jeito que a gente sempre entendeu é o seguinte, ó, do pó viemos, ao pó retornaremos. Ou seja, não temos nada, nada somos, o pó é algo irrelevante. Mas, ou seja, você, a sua vida de ser humano é irrelevante, Claro que é. né, na igreja, né, segundo essa tradução. Porém, se a gente muda, se a gente entende a tradução correta, como você colocou, em que nós, na verdade, não somos o pó irrelevante, sem valor, mas, na verdade, nós somos o pó cósmico, o pó das estrelas, aí sim a gente resgata o nossa própria divindade, o nosso fractal do divino universo sagrado, que são coisas absolutamente diferentes. Então, de um lado, a gente tem uma interpretação em que diz que a gente não é nada, a gente é literalmente pó, e do outro lado, a gente tem uma interpretação em que diz, vocês são deuses. Né? Então, assim, é um abismo de entendimento e compreensão. E muitos estão aqui, né, se achando literalmente nada, uma centelha, uma fagulha de algo irrelevante. Miserere nobis, vai, expressão, miseráveis. Não somos miseráveis coisa nenhuma. Também não somos tão Deus, mas nós somos filhos dos deuses. Somos a partícula. Nós somos essa partícula fundamental do divino. Mas sabe como é que é? As igrejas sempre gostaram de reduzir o pobre coitado do homem a um mero Pó.
Porque assim ele se sente culpado, miserável e paga o cartão de crédito o direito de ter também água benta, não é mesmo? Então a gente pode cravar aqui que nós viemos dos deuses, então. Sim. Mas nós podemos abandoná-los. Isso é triste. Eu lamento dizer que as religiões modernas pregam o abandono. Porque você é um miserável. Porque você é um pecador por definição. Você não merece o Os divino. deuses, Tá? Você merece engordar e ficar quieto. Porque aí você vai para o céu. Tá? Mas aí, fazendo uma reflexão um pouco mais aprofundada, né, e prática na nossa vida, a gente que cresce, se desenvolve, entendendo isso, ou melhor, entendendo a expressão que nos torne relevantes. Né? Toda uma sociedade entendendo, vocês são pó. Ajoelhem-se diante do magnífico, inalcançável, sagrado. Esse é o ponto, você tocou no ponto fundamental. Os deuses não são o Deus não é teu amigo. Você é um pobre miserável para se ajoelhar. Nunca você vai tocá-lo. Enquanto que a concepção arcaica, original, lhe diz, eles estão... Veja só a expressão bíblica. Lá, às vezes eles fazem umas burradas na Bíblia inacreditáveis. Por exemplo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é? Tá na Bíblia. E o contrário não é verdadeiro? Ué, reversibilidade de matemática. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então eu sou a imagem e semelhança de Deus, não é? Sim. Aí vem aquelas estátuas gregas, formato divino. Isso é antropomórfico. Errado, isso é teomórfico. Eu vou dar uma fugida, mas a gente volta aqui. Como você é da Grécia, inclusive você está há 20 anos aqui no Brasil 25 agora. e fala Mas- em português. Tem gente que tem 40, 50 anos no Brasil e fica com um sotaquezinho assim. Legal isso, hein? Entre os presentes que eu recebi dos deuses foi o talento da linguagem. Ah, você fala perfeitamente bem. Recebi, eu falei dos opcionais, né? Que eu não recebi, mas olha, eu recebi muitos opcionais. Sem a menor falsa modéstia, eu recebi o dom da inteligência. Não suporto burrice. Recebi o dom das línguas. Eu falo 8 línguas, com facilidade incrível. Muito bom. O presente que eu ganhei. Uma leve, lógico que isso é muito profundo, mas entre o Deus que pregam desse do pó, dos miseráveis, e os deuses gregos. Os deuses gregos, eles parecem que são mais perto de humanos do que deuses mesmo. Eles têm raiva, eles têm expressões, o Deus da igreja, ele é intocável, incomunicável. Como é que é essa Então, coisa tudo aí? isso vamos explicar melhor. Existe a visão vulgar, humana, do divino na Grécia Antiga, e existe a visão metafísica elevada. Se você ler Homero, a Ilíada, por exemplo, e Odisseia, você verá exatamente esse tipo de Deus. Ciumento, briguento, privilegiado. Se você pega e lê a Teogonia de Hesíodo, você verá a visão elevada e transcendental. Por quê? Por que isso? Porque a Ilíada e a Odisseia, que chegaram até nós com essa visão, eram livros, eram bíblias para as crianças. Como é que eu vou explicar para uma criança, o Deus onipotente, onisciente? Ele vai te dizer, vá para aquele lugar. Me deixa em paz, que Deus louco é esse? Mas se eu dizer para ele, olha, o Deus é assim. Ele gosta de uma menina, viu? Você me gosta, né? Olha, esse Deus também tem ciúme, então vou aprender com ele. A criança fica apaixonada. Entendi. Esta é a religião do amor verdadeiro. Tem que tocar. O grave erro das nossas religiões modernas foi afastar o humano do divino e não aproximá-lo. Entende? Ele é inatingível, você falou muito bem. Enquanto que nesta visão você vê aquele que briga, aquele que faz erros e os deuses, os 2 trabalhos de Hércules. Eu tenho 3 livros em cima disso. A criançada adorava Hércules porque ele era um herói que fazia burradas, que lutava, brigava, perdia, ganhava. A criança adora isso. Agora põe aquele herói tipo Batman. Ninguém vai ser Batman quando crescer, entende? Ou o Superman. Entende? A criança fica diminuída. Com essa você torna ela apaixonada pelo divino, porque ele é alcançável.
Agora, quando crescesse, nós vamos conversar do que é o transcendente, quando é o Deus absolutamente inefável, um Deus que toca. Quer ver? Exemplo claro. Zeus. Zeus é o comedor. Ele é assim. Leda, Ganímedes, o jovem bonito, ele pegou e comeu ele, entendeu? Todos ele tocava. Essa é a visão popular. Mas, se você vier agora a visão transcendental de Deus, você vai entender que Zeus é tudo aquilo que ele toca fecunda. Olha a diferença. Criança não pode entender isso. Mas você, como adulto, você vai entender o que é a energia criadora fecundante. Tá? Um pouco, de modo mais simples, você vê na Bíblia isso. A Virgem Maria, como que ela pode dar a luz ser virgem? Isso é burro, meu amigo, presta atenção. Ela é o eterno virginal fecundo. Ela é o divino fecundo. Mesmo, isso foi transposto para lá. Da mesma maneira falamos de Zeus. Ele não é um garanhão como todos e todas. Ele é o princípio fecundante. Afrodite, a deusa do amor, que todos amam e é eternamente virgem. Puxa vida, que coisa bonita. Isso. Porque o amor verdadeiro não precisa de um ímã para ser ligado ou compensado. O amor verdadeiro está acima do toque sexual. Ele é transcendental. Está percebendo como as coisas são? Infelizmente, as religiões modernas fizeram tudo para deturpar e transformaram tudo como Joseph Campbell falou muito bem. Sabe que a religião é a mitologia dos outros sempre, né? A sua é ser perfeita, a dos outros é mitologia. É. E aproveitando, como é que isso se relaciona com os deuses do Egito? Então, deuses gregos, deuses do Egito. Olha, é um belíssimo estudo esse. Aí sim você tem que se debruçar. Por exemplo, Ísis. Tá aqui. Ísis, essa coisa maravilhosa que a Ísis, nas suas manifestações terrestres, etc. Não. Tem duas aqui. Não, essa não é Ísis. Essa é a famosa Essa aqui. Mahat. Mahat é a deusa, por isso que ela tem asas, a deusa da justiça e da força. Ela sempre voa, ela sempre se eleva. Mahat. Ísis tem a sua forma terrestre. Claro, esse é Anubis, o deus Ampu, que traz de volta a vida e que prepara a mumificação e assim por diante. Ísis terrestre é a manifestação na Virgem Maria. Ela é uma personificação cristianizada dela, muito anterior, não há dúvida. aqui, então, nossa Virgem Maria também está aqui. Todos os arquétipos divinos aqui, olha só. Todos os arquétipos, exatamente. Está aqui também, esse que a gente ganhou lá em Portugal, quando a gente foi lá. E a Ankh? Ankh é um símbolo tão amplamente usado, né, no mundo místico. A chave Conta da pra vida. gente. A gente tinha uma Ankh. É muito importante porque ela derivou a cruz. Tá? Derivou a cruz, Porque, expliquem para eles, né? Ela é uma cruz, só que a parte de cima tem ir e vir. Fundamental, porque ao voltar a viver, significa que vai e volta. É o símbolo de que a morte é apenas uma passagem, é apenas um voltar a viver. Então, o símbolo da Ankh é importantíssimo. Por isso que você vê, todo faraó carrega na mão, segura na mão a Ankh. Deixa eu ver se tem aqui o nosso... Vocês devem ter algum aqui que significa isso. A gente tem um outro aqui, a gente tem um sarcófago. Não, é sarcófago, isso é outra coisa. Isso é preparado. Não temos. Eles não têm um que mostre ele segurando. Você encontra na internet, inclusive. Não, sim, tem, é que a gente não tem aqui na mesa. Segurando a chave é a chave da vida que está em jogo. A vida é nascer, viver, envelhecer, morrer e voltar a viver. É isso que representa. A tradição cristã, é que eliminaram isto. A reencarnação foi tirada do cânone católico. Século V depois de Cristo. Pela imperatriz Teodora, não é? Que era uma puta safada, me desculpe a franqueza,
que ele apaixonou-se, o imperador, e se casou com ela, e ela, muito delicadamente, fez um concílio com os bispos e disse, de agora em diante, nós não voltamos mais a viver. Por quê? Porque ela tinha um passado, digamos, pouco elogiável, em que ela teria, segundo essa tradição cristianizada da visão do voltar a viver, do reencarnacionismo, que ela teria que voltar a pagar pelos seus pecados, entre aspas, pelos seus desmandos. Então ela queria eliminar isso, e é simples assim. Os senhores estão convidados, intimados, em tirar essa parte da Bíblia e vamos mudar. A palavra encarnação é uma palavra moderna, antes que eu me esqueça, tá? É do século XIX. Foi Allan Kardec que reinventou essa palavra. A palavra original é metempsicose, a psique que evolui. Metapsicose? Metempsicose em grego. Metempsicose. Psicose não é loucura, psicose é psiquismo. O psiquismo que caminha e se instala em outro corpo. Esta é a origem da palavra. Tradução mais correta, a regeneração dos corpos. Ele se regenera, a psique se regenera em outro corpo. Qual a diferença entre encarnação e metempsicose? A encarnação vem do espiritismo de Allan Kardec do século XIX, que é uma cristianização da metempsicose. Na reencarnação, você nunca volta para trás. Você tem que renascer e pagar por aquilo, é o karma, né? Você tem que pagar por aquilo que você fez, você tem todo um peso que você carrega. Na tradição helênica, egípcia e hindu, de passagem, a metempsicose significa que você é responsável pela tua evolução ou involução. Essa é a grande diferença. Ou seja, quando você morre, daí vem a ideia do julgamento, do purgatório, que é muito anterior, que é o Hades. Tudo que você fez será julgado para a tua evolução ou involução. Sócrates comentou isso brilhantemente bem, no Fédon de Platão. Não é líquida e certa a imortalidade da alma, é árdua a conquista, tá? Você é responsável pela tua evolução ou tua involução. Considero isso de uma verdade muito superior a essa ideia banal do espiritismo, de que, não, você não recua, não. Você foi a um ponto, você nunca volta atrás. Como não? Você é responsável, sim, senhor. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, a reboque, fizeram na nossa vida, seja bem comportado, e aí Deus te ajuda. Aliás, você não acreditasse nisso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou na frente de 2 lutadores aqui. Contra a maré, diga-se de passagem. Lutando para aquilo que vocês acreditam. Porque o que ilumina vocês? Algo maior. Algo que vai muito além de todo o status quo que está aí. Olha, o século XXI é o século dos narcisos. Todo mundo quer tudo e ninguém dá nada. O que mais existe hoje é pessoas perdidas de si. Concordo totalmente. Que não sabem o que são e não sabem o propósito. Como a gente encontra, dentro de todo esse conhecimento que o senhor tem aí de mais de 70 anos, estudando o oculto e a harmonia cósmica, o que é ser? Estamos numa sociedade, numa humanidade doente. Onde está a capacidade de perguntar quem eu sou e falar consigo mesmo? Ninguém mais conversa consigo, tá? Chegou em casa, aliás, não precisa nem chegar em casa, já está direto no celular maldito. Ele é útil, eu acho muito prático, mas ele não me serve para mim mesmo. Eu digo para meus alunos brincando, vamos à pergunta fundamental da condição da existência. Quem és tu que estás fazendo aqui? De onde vieste, para onde vais? Procura no Google. Inútil, não existe isso no Google. Só existe no interior do ser. Estamos numa sociedade externa.
Aliás, a própria NASA é o perfeito exemplo disso. A gente está mandando foguete para além do sistema solar, mas não conseguimos descer na Terra mais que 12 quilômetros. Os foguetes já foram trilhões de quilômetros. Quer dizer, quando é que você vai aprender a conversar com você? Como é que você espera uma resposta dessas se você não fala contigo? Você não se olha para ti. Você não desliga essa porcaria de celular. Você não desliga esse lixo de televisão. Quando é que você vai colocar a televisão para você mesmo? É simples assim. Não sabe quem é porque não fala contigo. Aprenda a conversar com você mesmo. Aprenda a se investigar. Tenha coragem de ser. E fiquei esperando algo que os outros vão pensar de mim. Que se dane que os outros pensam de mim. Eu não pago minhas contas. A não ser que você seja um lamentável dependente financeiro. Tem dependente químico e tem dependente financeiro. Que pena. Fale com você. Abra as portas do teu mistério. Virá. Se você desligar todo esse lixo offline e colocar você online, você terá a resposta. Mas aí vem aquilo que eu falo, terapia mítica, que é o que eu pratico. Porque tem um problema. Não me interessa os problemas, interessa como você fala com você. Os problemas só servem para você libertar-se daquilo que te impede de ser você mesmo verdadeiramente. Tem coragem de ser. É tão simples. Então, mas aí, essa também é uma questão relativamente recorrente aqui conosco. Sim. Que durante esse processo de autoconhecimento, né, de expansão da consciência, as pessoas se deparam com trevas. As trevas internas. Claro. Ou aliás, seja, eu vou te dizer mais. Labirintos da mente. E aí? Quem não tiver a coragem de descer ao seu próprio inferno, nunca libertará sua alma. Tá? Tem que descer o seu próprio inferno. Tem que meter a mão no carvão para encontrar diamante. E vai sujar as mãos. E depois que achou o diamante que está dentro de você, todo ser humano tem um diamante, você vai ter que lavar bem, limpar bem, e vai ter que dilapidar esse diamante. Dá um trabalho danado, dá um trabalho enorme tornar-se um homem de verdade.